Livro Não Mais Eu, Mais Cristo. Livro de Jó, Dong Yulan, capítulo 15. Tema desta semana, As Palavras de Eliú, parte 1. Meta de hoje, leitura das páginas 202 a 204. Deus é soberano em sua escolha. Eliú mostrou a Jó quem era Deus. É como se ele dissesse: quem é você? Como pode argumentar contra Deus? Como veremos mais adiante, as palavras ditas por Eliú, Deus as disse mais tarde pessoalmente a Jó. Romanos capítulo 9, versículos do 13 ao 14 diz: Amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Deus, segundo sua própria vontade, disse que amou a Jacó e aborreceu-se de Esaú. Ele já determinara que o mais velho seria servo do mais moço. Isso significa que não havia injustiça da parte de Deus, pois no versículo 15 ele disse a Moisés: Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Ao lermos o livro de Jó, vemos que Deus teve misericórdia, isto é, compadeceu-se dele. Deus agradou-se de Jó, porque dentre todos os seres humanos que viviam naquela época, ele era o mais íntegro, o mais reto. Mas pelo fato de amá-lo muito, Deus quis despojá-lo de tudo o que procedia de sua justiça própria. Os versículos 16 a 17 prosseguem: Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: Para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Para dar cumprimento a seu propósito, até mesmo uma pessoa como o Faraó, Deus usou. Por meio de Faraó, Deus demonstrou o seu poder, anunciando o seu nome por toda a terra, pois naqueles dias o Egito era, em todos os países, o mais proeminente. Todos os países estavam sob o domínio do Egito, que na época era um império. Deus então levantou tal Faraó, a fim de usá-lo por um período determinado. Tudo isso estava sob a soberania dele. Em nosso meio há também irmãos que dizem: há 10 anos Deus me fez conhecer o irmão Dong, e por meio dele conheci a igreja. Eu então sou o primeiro na igreja na minha cidade. Todos a quem me deve dar ouvidos. Eu tenho autoridade na igreja. Não devemos gabar-nos de modo algum. Deus usou você no passado por um determinado tempo. Se você tivesse prosseguir em negar a vida da alma, Deus continuaria a usá-lo. Mas se você começou a se vangloriar dizendo: veja, eu sou o primeiro na igreja e por isso eu preciso ser o líder. Cuidado, Deus o levantou para conduzir seu rebanho e você agora acha que isso é fruto do seu trabalho? Deus pode deixá-lo de lado agora. Deus às vezes nos usa, mas se não negarmos a nossa vida da alma, se quisermos salvá-la achando-nos melhores que os outros, então um dia, como se deu com o Faraó, Deus pode castigar-nos com muitas pragas. O versículo 18 continua: Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. E o versículo 19 diz: Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem jamais resistiu à vontade de Deus? Quem pode fazer com que Deus deixe de lado a sua vontade? Daí Paulo dizer no versículo 20: Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar quem o fez: Por que me fizeste assim? Esse falar é semelhante ao de Jó. Ele ficava sempre se perguntando: por quê? Por quê? Vasos para a honra. Romanos capítulo 9, versículos do 21 ao 22 diz: Ou não tem o olheiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição? Por outro lado, no versículo 23, Paulo diz: a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Moisés foi um vaso para a glória. Damos graças ao Senhor, porque o versículo 24 diz: os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Esses vasos somos nós. São eles vasos para a honra ou para a desonra? Pela graça do Senhor, todos somos vasos para a honra. 2 Timóteo 2,20 diz: Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros para a desonra. Há 2 tipos de vasos, um tipo que é de ouro e de prata para a honra, outro tipo que é de madeira e de barro para a desonra. Então, como pode o vaso para a desonra tornar-se vaso para a honra?
O versículo 21 nos dá a resposta. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Se como vasos para desonra, como os de madeira e de barro, nos purificarmos e nos santificarmos, então seremos vasos para a honra. Como podemos purificar-nos e santificar-nos? O versículo 19 diz: Apace da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Aleluia! Nós podemos nos purificar e santificar apartando-nos da injustiça. E como nos apartamos da injustiça? Invocando o nome do Senhor. Quanto mais invocamos o nome do Senhor, mais nos purificamos, mais nos afastamos da injustiça e nos tornamos vasos para a honra. Deus, pela sua vontade, criou vasos para a honra e para a desonra. Em outras palavras, da mesma massa, ele criou vasos diferentes segundo a sua vontade. Então, quem é o homem para se queixar contra aquele que o criou? Jó 34:12 diz: Na verdade, Deus não procede maliciosamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Graças ao Senhor, tudo isso está sob a soberania do Todo-Poderoso. Amém.